Bom dia, irmão e irmã. Que a paz do Senhor esteja com você nesta manhã. É uma alegria ter a sua companhia em mais uma palavra do dia. Antes de começar suas tarefas e enfrentar tudo o que espera por você, eu quero convidar você a respirar fundo e acalmar o coração. Talvez esta manhã tenha começado com preocupações, medo ou insegurança. Talvez você esteja vivendo uma situação que parece grande demais para suas forças. Mas durante os próximos minutos, deixe o barulho de fora e volte o coração para Deus. Antes de meditarmos na palavra, vamos orar. Pai amado, obrigado por este novo dia. Obrigado pela vida deste irmão e desta irmã que estão ouvindo esta mensagem. Obrigado porque, mesmo quando não sabemos o que acontecerá, podemos descansar na certeza de que o Senhor permanece conosco. Tu conheces cada medo escondido neste coração. Sabes das notícias que trouxeram preocupação, das batalhas que ninguém vê e das situações que parecem não ter saída. Conheces também as lágrimas que esta pessoa segurou para não demonstrar fraqueza diante dos outros. Senhor, aproxima-te agora, acalma esta mente, fortalece este coração e mostra que ninguém precisa enfrentar sozinho os dias difíceis. Sê refúgio para quem está se sentindo desprotegido e fortaleza para aquele que acredita não possuir mais forças. Protege a nossa casa, a nossa família e os nossos caminhos. Dá-nos sabedoria para cada decisão e coragem para enfrentar aquilo que não podemos evitar. Que a tua presença seja maior do que qualquer medo. Fala conosco por meio desta mensagem e renova a nossa confiança. Em nome de Jesus. Amém. Irmão e irmã, a palavra do dia está em Salmos, capítulo 46, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse versículo não diz que Deus talvez apareça quando precisarmos. Ele declara que o Senhor é um socorro bem presente. Isso significa que, no momento da angústia, Deus não está distante, distraído ou indiferente. Ele está perto. Talvez você não consiga sentir essa presença agora. O medo pode falar tão alto que parece esconder qualquer sinal de esperança. Mas a presença de Deus não depende da intensidade das nossas emoções. Mesmo quando o coração está confuso, o Senhor continua ao nosso lado. O salmista chama Deus de refúgio. Um refúgio é o lugar procurado quando existe perigo, tempestade ou ameaça. Não é um lugar que elimina imediatamente tudo o que acontece do lado de fora, mas oferece proteção enquanto a tempestade passa. Isso nos ensina algo importante. Em muitos momentos, nossa primeira reação é procurar segurança em pessoas, dinheiro, respostas rápidas ou no controle das circunstâncias. Essas coisas podem ajudar, mas possuem limites. Pessoas podem falhar, recursos podem terminar e planos podem mudar. Deus, porém, permanece. Ele não é um refúgio temporário que desaparece quando a situação fica difícil. O Senhor continua firme quando tudo ao redor parece instável. Você pode entrar na presença dele, exatamente como está, e encontrar um lugar para descansar a alma. Talvez você esteja tentando demonstrar força para sua família. Todos procuram você quando precisam de ajuda, e por isso acredita que não pode desabar. Você aconselha, resolve problemas e tenta manter todos tranquilos. Mas, em silêncio, sente que também precisa de alguém que cuide de você. Irmão e irmã, Deus pode ser esse lugar de descanso. Você não precisa chegar diante dele com respostas prontas. Pode simplesmente dizer: Senhor, eu estou com medo, não sei como resolver esta situação e preciso encontrar abrigo em ti. Admitir o medo não significa falta de fé. Fé não é fingir que nada nos assusta. Fé é reconhecer a dificuldade e ainda assim correr para Deus. É permitir que o medo nos aproxime do Senhor, em vez de nos afastar dele. Existem pessoas que, quando enfrentam uma crise, deixam de orar porque pensam que Deus as abandonou. Mas é justamente nos momentos difíceis que precisamos permanecer mais perto. A tempestade não deve afastar você do refúgio. Ela deve lembrar onde a verdadeira proteção está. O versículo também chama Deus de fortaleza. Uma fortaleza não é apenas um lugar para esconder-se. É uma estrutura firme que permite permanecer de pé diante do ataque. Deus não oferece somente consolo, ele também oferece força para continuar. Talvez você pense que não suportará mais um dia. Porém, quantas vezes já chegou a esse pensamento e mesmo assim recebeu força para avançar? Você não sabia como conseguiria, mas levantou, cumpriu suas responsabilidades e atravessou aquilo que parecia impossível. Essa força
nem sempre chegou como uma emoção intensa. Talvez tenha aparecido como coragem para sair da cama, paz para tomar uma decisão ou disposição para tentar mais uma vez. O agir de Deus muitas vezes está presente em pequenos movimentos que passam despercebidos. Não diminua essas pequenas vitórias. Para alguém, levantar e continuar pode parecer algo comum. Deus, porém, conhece o peso que você carregou. Ele sabe quanto esforço existe por trás de cada passo. Você não precisa provar força o tempo todo. Há momentos em que ser forte significa reconhecer seus limites. Significa descansar, conversar com alguém de confiança e procurar ajuda quando necessário. Deus também pode cuidar de você por meio das pessoas que coloca no caminho. Isolar-se completamente pode fazer o problema parecer ainda maior. A vergonha diz que ninguém entenderá. O medo afirma que você será julgado, mas existem pessoas preparadas para ouvir, aconselhar e caminhar ao seu lado. Pedir ajuda não diminui sua fé. Pelo contrário, pode ser uma forma de reconhecer que Deus criou a comunhão para que ninguém precise carregar tudo sozinho. Uma palavra, uma oração ou uma mão estendida pode se tornar parte do socorro que o Senhor enviou. O Salmo diz que Deus é socorro bem presente na angústia. Não diz que Ele está presente apenas depois que a angústia termina. Deus entra conosco no lugar difícil. Ele não espera você resolver tudo para então se aproximar. Há situações em que o Senhor remove rapidamente o problema. Em outras, Ele conduz você por dentro dele. Talvez desejemos que a tempestade pare imediatamente, mas Deus pode primeiro fortalecer o barco e ensinar nosso coração a confiar. O milagre nem sempre será evitar a batalha. Algumas vezes, o milagre será descobrir que você não foi destruído por ela. Será olhar para trás e perceber que recebeu força em cada etapa, mesmo sem saber de onde ela vinha. Talvez você esteja questionando por que Deus permitiu determinada situação. Algumas perguntas não receberão respostas rápidas. A fé não exige que você compreenda tudo. Ela convida você a permanecer perto de Deus enquanto ainda existem perguntas. Você pode dizer ao Senhor que não entende. Pode falar sobre sua frustração, sua dor e suas dúvidas. Deus não se assusta com a sinceridade. Ele conhece o que está dentro de você antes mesmo de qualquer palavra ser pronunciada. Uma oração verdadeira não precisa usar frases bonitas. Pode ser simplesmente: Pai, ajuda-me. Essa pequena frase pode carregar toda a dor e toda a esperança de um coração. Deus entende até aquilo que não conseguimos explicar. Talvez hoje você não tenha forças para uma oração longa. Tudo bem, permaneça alguns minutos em silêncio e reconheça que o Senhor está presente. Às vezes, descansar diante dele já é uma forma profunda de oração. Irmão e irmã, não confunda o silêncio de Deus com abandono. Há momentos em que não percebemos nenhuma mudança, mas o Senhor continua trabalhando. Nem toda proteção é visível. Muitas vezes, só descobrimos depois os perigos dos quais fomos livrados. Uma porta fechada pode ter evitado uma decepção. Um atraso pode ter mudado o curso de um acontecimento. Uma oportunidade perdida pode ter conduzido você para um caminho mais seguro. O fato de não compreender agora não significa que Deus deixou de cuidar. Quando o medo aparecer, lembre-se das vezes em que o Senhor sustentou você. Recorde os dias em que imaginou não conseguir continuar e ainda assim chegou até aqui. Sua história possui sinais da fidelidade de Deus. Talvez as respostas não tenham vindo como você desejava. Mesmo assim, houve força, direção e cuidado. O Deus que acompanhou você nos capítulos anteriores continua presente neste novo capítulo. O medo tenta fazer você esquecer tudo que já superou. Ele coloca toda a atenção no problema atual e diz que desta vez será diferente. A fé responde lembrando que Deus não mudou. Você pode não conhecer a solução, mas conhece aquele que pode conduzir seus passos. Não precisa enxergar a estrada inteira para continuar. Precisa apenas de luz para o próximo passo. Não carregue nesta manhã todos os problemas da semana, do mês e do ano. Viva um dia de cada vez. Deus oferece graça para o dia de hoje. Quando amanhã chegar, uma nova porção de misericórdia também estará esperando por você. A ansiedade tenta obrigar você a resolver o futuro agora. Ela apresenta dezenas de possibilidades ruins e faz o coração sofrer por acontecimentos que talvez nunca ocorram. O corpo está aqui, mas a mente vive em um amanhã imaginário. Quando perceber isso acontecendo, volte ao presente. Respire e diga: Deus é o meu refúgio neste momento.
Pergunte qual responsabilidade precisa cumprir agora e concentre-se nela. O restante pode ser entregue ao Senhor. Talvez você precise repetir isso muitas vezes durante o dia. Não se culpe. A confiança também é construída pela repetição. Cada vez que entrega novamente o medo, você escolhe não permitir que ele governe sua mente. Não espere sentir coragem para então agir. Muitas vezes, a coragem aparece depois do primeiro passo. Você pode estar com medo e ainda tomar uma decisão sábia. Pode estar inseguro e ainda obedecer à direção de Deus. Coragem não é ausência de medo, é a decisão de não entregar o controle ao medo. É seguir adiante sabendo que, mesmo se algo inesperado acontecer, Deus continuará presente. A fé não nos torna passivos diante dos problemas. Ela nos dá clareza para agir sem desespero. Você faz sua parte e confia que o resultado final não depende somente das suas forças. Talvez hoje seja necessário tomar uma atitude, fazer uma ligação, pedir perdão, organizar uma dívida, procurar atendimento ou abandonar algo que vem machucando você. Não use a espera em Deus como desculpa para adiar aquilo que Ele já mostrou. Ao mesmo tempo, não tente resolver em um único dia aquilo que levou muito tempo para se formar. Alguns processos exigem paciência, dê passos consistentes e permita que Deus trabalhe em cada etapa. Um pequeno passo na direção certa continua sendo avanço. Não se compare com quem parece caminhar mais rápido. Deus conhece sua história e sabe quanto custou chegar até aqui. Irmão e irmã, o refúgio não é encontrado apenas quando tudo desmorona. Podemos viver perto de Deus todos os dias. A oração diária prepara o coração para os momentos que ainda virão. Quando cultivamos intimidade com o Senhor nos dias tranquilos, reconhecemos sua voz com mais facilidade nos dias difíceis. Não procure Deus somente nas emergências. Convide-o para participar das decisões simples da sua rotina. Converse com ele ao acordar, durante o trabalho e antes de dormir. Não é necessário transformar cada oração em um grande discurso. Pequenas conversas sinceras mantêm o coração consciente da presença de Deus. Leia a palavra e guarde promessas como Salmos 46:1. Quando o medo surgir, você terá uma verdade para responder. Em vez de repetir apenas o tamanho do problema, recordará o tamanho do seu refúgio. O problema pode ser grande, mas não é maior do que Deus. A angústia pode ser real, mas não é eterna. A tempestade pode ser intensa, mas não permanecerá para sempre. Não tome uma fase difícil como definição de toda a sua vida. Um capítulo doloroso não representa o livro inteiro. Ainda existem páginas que você não leu, respostas que não chegaram e caminhos que ainda serão abertos. Talvez você não consiga imaginar um futuro diferente, porque está olhando de dentro da dor. Deus, porém, enxerga além. Ele sabe onde este caminho termina e pode conduzir você até um lugar de paz. Confie mesmo sem compreender cada detalhe. Você não precisa conhecer todo o plano para segurar a mão de Deus. Uma criança atravessa uma estrada porque confia em quem a conduz, não porque entende todo o movimento ao redor. Assim também podemos caminhar. Existem situações rápidas demais para nossa compreensão, mas nenhuma delas é confusa para o Senhor. Ele sabe quando avançar, quando esperar e quando mudar a direção. Se uma porta se fechar hoje, não conclua imediatamente que tudo deu errado. Ore e observe. Talvez Deus esteja protegendo você ou apontando outro caminho. Nem toda interrupção é derrota. Se uma resposta chegar, agradeça e peça sabedoria para usá-la. Se ainda precisar esperar, não abandone a confiança. A demora não significa ausência. Deus também trabalha no tempo em que nada parece acontecer. Durante a espera, Ele fortalece raízes, amadurece decisões e prepara circunstâncias. Muitas vezes queremos apenas uma mudança ao redor, mas Deus começa fazendo uma mudança dentro de nós. Talvez esta fase esteja ensinando você a depender menos do controle e mais da presença do Senhor. Quando tudo está previsível, é fácil acreditar que conseguimos sozinhos. A incerteza revela onde realmente colocamos nossa segurança. Não tenha vergonha de precisar de Deus. Você foi criado para viver em comunhão com Ele. Dependência do Senhor não é fraqueza, é reconhecer a fonte verdadeira da vida e da força. Há pessoas que aparentam possuir tudo sob controle, mas por dentro estão cansadas e assustadas. Não compare seu interior com a aparência de alguém. Todos enfrentam batalhas que não aparecem nas fotografias e nas conversas rápidas. Concentre-se no caminho que Deus entregou a você. Faça o melhor que puder hoje
e deixe o futuro nas mãos dele. Sua responsabilidade é obedecer ao próximo passo, não controlar o resultado inteiro. Quando alguma notícia difícil chegar, não reaja apenas pelo impulso. Pare, respire e ore antes de decidir. O medo deseja velocidade porque sabe que, no silêncio, você pode ouvir a voz da sabedoria. Nem toda reação urgente é necessária. Algumas situações ficam mais claras depois de uma noite de descanso e oração. Dê ao coração tempo para sair do estado de pânico. Deus pode oferecer uma paz que não depende da solução imediata. Isso não significa que você deixou de se importar. Significa que decidiu não permitir que a situação ocupe o lugar que pertence ao Senhor. A paz de Deus guarda o coração enquanto você ainda está no processo. Ela permite trabalhar, cuidar da família e cumprir responsabilidades sem ser consumido o tempo inteiro pelo problema. Talvez você tenha acordado hoje acreditando que precisava encontrar todas as respostas, mas pode terminar esta mensagem entendendo que precisa apenas encontrar o refúgio. As respostas virão no tempo certo. Primeiro, descanse em Deus. Ele conhece seu nome, sua história e o peso que você carrega. Nenhuma lágrima passou despercebida, nenhuma oração sincera foi ignorada. Mesmo quando você pensou estar sozinho, o Senhor permaneceu perto. Guarde esta promessa durante o dia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Repita quando o coração acelerar. Repita quando o medo tentar dominar seus pensamentos. Não repita apenas com a boca. Permita que essa verdade desça ao coração. Você possui um lugar para correr, possui uma fortaleza que não desmorona e um socorro que não chega atrasado. Irmão e irmã, você não precisa vencer todas as batalhas nesta manhã. Precisa apenas lembrar que não está sozinho. Deus continua sendo refúgio quando você se sente vulnerável, fortaleza quando se sente fraco e socorro quando a angústia aperta. Siga para suas atividades, levando essa certeza. O problema pode continuar esperando por você, mas você não voltará para ele da mesma maneira. Agora se lembra de que existe uma presença maior caminhando ao seu lado. Quando as forças diminuírem, pare por alguns minutos e volte ao refúgio. Não espere chegar ao limite para falar com Deus. Ele está disponível em cada momento, não apenas nas grandes emergências. Que seus pensamentos encontrem descanso, que suas decisões sejam conduzidas pela sabedoria e que seu coração permaneça firme. Você pode atravessar este dia sem conhecer todas as respostas, porque conhece aquele que estará com você. Se esta palavra do dia falou com o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com um irmão ou uma irmã que esteja enfrentando um momento difícil, e escreva Amém nos comentários como uma declaração de que Deus é o seu refúgio e sua fortaleza. Que o Senhor abençoe você, proteja sua família e guarde cada um dos seus passos. Tenha um dia de paz, coragem e confiança. Até a próxima palavra do dia.